Beleza, boa tarde, gente. Bom dia para quem ainda não almoçou. Meu trabalho é intitulado Entre Revisão e Coautoria, Mediação de Sentidos na Tradução de Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, de Bell Hooks. Nossos objetivos foram investigar as relações de coautoria da obra, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, de Bell Hooks, identificando aspectos que tensionam esses limites entre autoria, tradução e revisão, especialmente no que se refere à intervenção sobre sentidos e à mediação discursiva. Como fundamentação teórica, eu me apoiei em Brecht, na reinscrição de sentidos pelo ato interpretativo, em Foucault sobre função autor, Venuti sobre responsabilidade cultural, Chartier sobre condições de produção e recepção, Pérez e Benevides sobre a revisão literária e Silva e Costa sobre mediação intercultural. A pesquisa é qualitativa de natureza interpretativa, analisando o excerto de entrevista com a tradutora em articulação com passagens da obra traduzida, e a gente selecionou 4 categorias para análise: subjetividade, recriação textual, a intersecção entre língua, cultura e ideologia, e ética e responsabilidade tradutória. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro e a autora. O Tudo sobre Amor foi publicado pela primeira vez em 99, em inglês, nos Estados Unidos, e só foi trazido para o Brasil em 21, no meio da pandemia, e em meio ao movimento Black Lives Matter. O que trouxe o livro de volta a essa lista de best-sellers do New York Times em 2020, e Bell Hooks também faleceu em dezembro de 2020, no meio de todo esse turbilhão. Por se tratar de uma obra que envolve uma gama de questões identitárias, ancorada na perspectiva de uma autora negra, cuja obra abrange leituras críticas sobre temas raciais, feministas, sociais, os processos de tradução e revisão também envolvem as mesmas, se não mais, questões identitárias. Então, esses conteúdos sensíveis, feminismo, relações afetivas, crítica cultural, implicam decisões lexicais que a tradutora selecionou e os revisores mantiveram, que configura uma segunda instância de mediação. Mas, no meio disso tudo, Bell Hooks nunca deixa de ser acessível. Segundo a revista Time, era aquela estrela rara do rock entre os intelectuais públicos que alcança um público amplo por ser acessível. Então, o revisor precisa não corrigir essas marcas de oralidade sem formalidade e ter sensibilidade e cuidado para não eliminar isso, mas, ao mesmo tempo, não abafar esse lado didático, a densidade teórica. Então, os ajustes que a pessoa revisora faz precisa e consegue manter o estilo livre da autora e da tradutora, a linguagem ao mesmo tempo acadêmica, ensaística e pessoal. Dando uma olhada em alguns exemplos, a própria tradutora, numa entrevista, cita que, como a Bell Hooks propõe um deslocamento do que se entende por amor, a tradução também precisa refletir esse trito. Na nota da tradutora, ela mesma diz: em inglês, a distinção entre o substantivo love, amor, e o verbo to love, amar, é indicada apenas por uma partícula. É impossível transpor o significado original da frase, pois o português distingue o verbo do substantivo pela vogal temática e pela desinência. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Para praticar a arte do amor, primeiro temos que escolher o amor. Admitir para nós mesmas que queremos conhecer o amor e amar. Então, enquanto o substantivo amor evoca uma ideia mais abstrata, estável, uma coisa atemporal, um sentimento ou um valor. Enquanto amar como verbo é mais um movimento, sugere prática, escolha, um exercício cotidiano. Enquanto o original alterna substantivo e verbo, estabelecendo assim um movimento enunciativo que evidencia o amor como simultaneamente representação discursiva e uma prática volitiva, alguma coisa que a gente faz assim por vontade própria. Na tradução, essa variação é reduzida, privilegia os substantivos, mas recupera esse movimento enunciativo com o verbo substantivado amar ao final. Mas também tem umas escolhas escondidas ali. Em itálico, temos que, ao invés de temos de, que seria mais formal, preserva aquele tom de conversa. E também nós mesmas. A gente volta um pouco para aquela questão do feminismo. Então, se reflete aqui a dimensão performativa do amor. Não só um ideal abstrato, mas um processo em ato, sempre em construção. E essas escolhas por parte da tradutora foram muito propositais, mesmo que às vezes causem estranhamento. E o estranhamento é frequentemente objetivo, mas nem sempre. Vamos ler esse trecho. Todo mundo quer saber mais sobre o amor. A força de nosso desejo não muda o poder da nossa incerteza cultural. Em todos os lugares aprendemos que o amor é importante, mas somos bombardeados por seu fracasso. No domínio da política, entre religiosos, em nossas famílias e em nossa vida afetiva, vemos poucos indícios de que o amor serve de base para decisões, fortalece nosso entendimento da comunidade ou nos mantém juntos. Então, aqui em negrito, a gente vê 3 escolhas-chave. Todo mundo quer saber mais, poderia facilmente ter sido todos querem saber mais. Mas optaram por uma coisa menos formal com todo mundo, que reflete e mantém esse tom de conversa. Uma conversa didática, política, filosófica, assim, mas sempre acessível. Esse é um dos trechos que melhor ilustra esse estilo híbrido. A gente está falando de algo conceitual, pesado, grande, mas sem academicizar o texto, que é uma das maiores dificuldades da revisão nesse contexto. Mais para frente, no domínio da política, revela uma decisão linguístico-discursiva bem específica. Realm designa uma esfera ou território de atuação, uma coisa abrangente, abstrata, enquanto campo, em português,
que seria uma das alternativas de tradução, tende a remeter a áreas de estudo específicas ou práticas delimitadas, é uma coisa bem fechadinha. Isso reduziria a amplitude conceitual do que a Bell Hooks estava falando. Então, domínio mantém essa ideia de uma esfera significativa e estruturada, em que se desenvolvem relações e práticas políticas, sem necessariamente atribuir uma hierarquia ou autoridade. Aqui, a gente evidencia a mediação interpretativa da tradutora e da equipe de revisão, que reconstroem juntos a expressão de modo a dialogar com a cultura discursiva brasileira, enquanto preservam o caráter reflexivo e crítico do texto. Ali no final, vida afetiva poderia ter sido vida romântica, que seria, na verdade, a tradução literal. Ali do lado a gente vê Romantic Lives. Mas vida afetiva promove uma ampliação semântica que ressoa com o propósito teórico de Bell Hooks de desvincular o amor de uma concepção restrita ao romance. O termo afetiva desloca o eixo discursivo para o terreno das relações humanas no sentido ético e comunitário. É um gesto de reformulação interpretativa que traduz não só o léxico, mas o pensamento da autora. Então aqui tem uma atitude coautoral e uma leitura crítica e sensível da obra, dialogando com as mesmas tensões que percorrem o resto do livro. Então, mais um exemplo aqui. A ausência de debate público e de políticas públicas relacionadas à prática do amor em nossa cultura significa que ainda precisamos nos voltar para os livros como uma fonte primária de sentido e orientação. A gente pode perceber que aqui na esquerda tem 3 trechos destacados e na direita só 2. O termo ongoing, no sentido literal, significa alguma coisa em andamento, contínua, mas ele não está ali. Então, essa escolha enfatiza que a lacuna que esse próprio conteúdo, o próprio texto da Hooks está acusando. Não é a ausência de um debate continuado ou persistente, é a ausência de um debate, qualquer debate. Então, a gente pode deduzir que essa lacuna é estrutural, não circunstancial. A opção de relacionadas à prática do amor, em vez de sobre a prática do amor, desloca o sentido de amor para o campo periférico, indireto, de referência à conexão, mas não como núcleo de ação. A intensidade da crítica da Bell Hooks é reduzida aqui. Ela traz a centralidade do amor como pauta política, mas não é desleixo e também não é por acaso. Essa decisão parece ser resultado de uma suposição pragmática sobre a recepção cultural, porque políticas públicas sobre o amor poderia soar muito literal ou até meio ingênuo para o público brasileiro. Relacionadas é bem mais periférico, sobre é muito focado. Afinal, como o Ongoing demonstrou, não falta um debate contínuo, falta um debate. Isso não faz parte do nosso vocabulário político. Então, relacionadas a, evita esse estranhamento e resistência do leitor brasileiro. E se ele resistisse, podia deslegitimizar toda a obra da Hooks. Então, mesmo que essa radicalidade discursiva tenha sido reduzida, esse discurso atenuado é uma adaptação cultural que reflete uma estratégia consciente de mediação cultural, tanto por parte da tradutora quanto dos revisores. E ali no final, ainda precisamos nos voltar para os livros. Transfere o indicativo direto ali, we look, que seria nos voltamos, para uma expressão modalizada. Precisamos nos voltar. Então, no original, o sujeito we desempenha uma ação volitiva, enquanto a escolha na tradução introduz um verbo novo, precisamos. Esse deslocamento semântico traz uma força deôntica ao enunciado que transforma uma prática em um ato prescritivo. Então, por um lado, a Hooks está dizendo que as reflexões referentes ao amor são limitadas ao campo teórico. A tradução mediada pela revisão indica que, para a cultura brasileira, ainda tem uma necessidade ou obrigação de fazer mesmo. A gente ainda nem chegou aqui. Então, para fechar, mesmo em obras como essas altamente mediadas, evidencia-se um contexto em que a revisão atua de forma silenciosa, mas decisiva na mediação entre a acessibilidade e a densidade teórica e a declaração cultural, mostrando-se explicitamente só em nota de rodapé. A revisão se silencia em prol da voz da tradutora e da autora. A revisão fica aqui embaixo, escondidinha. Esse revisor invisível que manteve esse estilo e respeitou todas essas nuances com tanta delicadeza, será que a IA conseguia fazer isso? Então, tanto as escolhas da tradutora quanto das pessoas responsáveis pela revisão mantiveram esse estilo híbrido de Bell Hooks, configurando instâncias distintas, mas harmônicas de mediação intercultural. A fluidez é mantida sem apagar as marcas de autoria, tanto da própria autora quanto da tradutora. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Obrigado, Mariana. Então a gente vai abrir a sessão para perguntas e dúvidas agora para o final, Uhum, ok? beleza. Então vamos partir para a próxima apresentação agora. Agora a gente tem a Letícia.
Letícia, a gente habilitou aqui para você fazer a sua apresentação. Ver se você consegue acessar. Conseguiu? Tinha então que o moço vai chamar o pessoal técnico aqui para dar uma olhada no que aconteceu. Olá, Letícia, boa você me ouve tarde. agora? Agora sim. Que bom, obrigada, gente. E aí você só me sinaliza quando for para eu passar os slides, ok? Perfeito, obrigada. Bom, então, gente, boa tarde para todos que estão aí me ouvindo, tanto presencialmente quanto de forma remota. Meu nome é Letícia, eu sou bacharel em Letras, Redação e Revisão de Textos aqui na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Atualmente eu faço mestrado em Letras também, na linha de texto, discurso e relações sociais, e também faço licenciatura em Letras Português. Hoje o que eu venho apresentar para vocês é uma parte do meu trabalho de conclusão de curso, em que hoje é um trabalho diferente, hoje o que eu sigo no mestrado é um trabalho diferente, hoje eu me dedico para outro tipo de norma, que é a norma jurídica, em que eu trabalho sobre o discurso, sobre o casamento. Mas no meu TCC eu vinha muito encucada com uma formação que eu recebia no curso que era mais de um caráter normativo, que não acabava transgredindo para outros caminhos de intervenção. Então, a partir disso, a partir de uma prática de trabalho, eu elaborei esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, que se chama As Interpelações Ideológicas na Relação entre Autor e Revisor. Pode passar. Então, a ideia da minha apresentação hoje para vocês é apresentar as três obras, tomando como modo de exposição que elas produzem conhecimento sobre o trabalho de revisão e sobre o ser revisor por meio da história das ideias linguísticas, apresentar a análise de materiais que foram revisados e analisados para entregar um evento que o tema era ingresso e permanência de estudantes indígenas dentro de uma instituição de ensino superior, e ancorada por meio da análise materialista do discurso que eu trabalho atualmente desde a graduação até então. E, por fim, apresentar as reflexões que contribuem para a prática de revisão de textos, também para os limites do próprio trabalho. Aqui estão essas três obras, elas são bastante conhecidas para a gente, elas marcam ainda bastante a nossa formação, pelo menos aqui no curso de RRT, como a gente chama, letras RRT, que acabam nos mostrando, então, saberes cristalizados sobre a prática do revisor, como se dá a prática de intervenção, por forma de dicas, de exemplos, mas também o que se espera de um revisor. Pode passar. Bom, então, no capítulo os dizeres em torno do revisor e do seu trabalho com textos, assim, de forma resumida, né? O Malta, da primeira obra, então, tem uma posição mais normativa sobre a língua e sobre a linguagem, consequentemente. Ele entende o revisor como senhor do seu conhecimento. Então, o erro está no texto, mas nunca pode estar no revisor, né? Então, ele traz até uma citação de um autor dizendo que um revisor que erra, o erro dele seria passível de fuzilamento. Então, é uma posição bastante rígida sobre a intervenção de revisão de textos, né?
E a gente tem o Coelho Neto em 2020 e 2013, e que ele se divide entre o normativo, mas também começa a mover um olhar, mais uma discussão do que trazer exemplificações para um olhar linguístico, de intervenção linguístico discursivo. Aí ele já tem uma ideia que o erro, a noção de erro, está atribuída ao autor, então que cabe o revisor ser a fonte para toda a resolução dos problemas. E a gente tem também a Risoleide Oliveira, de 2015, que ela ousa, então, a partir daí, ir além da perspectiva normativa e acaba refletindo também sobre a intervenção linguístico-discursiva e também aponta como uma solução de intervenção uma que vai além da lógica normativa, mas sim uma interativo discursivo, ou seja, uma relação de conversa entre o autor e o revisor. E aqui eu boto entre parênteses, idealmente, porque ao longo da minha apresentação talvez fique claro que nem sempre essas conversas também elas se dão e se efetivam e se tem uma tomada de posição a partir desse diálogo, mas que nem sempre elas vão ser perfeitas, vão ser completas, né, inteiras aí e corrigidas 100%. Pode passar. Então, entendemos esses dizeres, então, das obras desses autores a partir da história das ideias linguísticas, né? Levando em consideração que essas obras elas são entendidas a partir do Sylvian Roux como instrumentos linguísticos, né? Sendo lido especialmente aqui, essas três obras, como instrumentos linguísticos especializados, porque elas produzem alguns saberes sobre a língua e também sobre a prática de revisão e sobre o ser revisor, o profissional revisor, o sujeito revisor. Que essa tomada de posição também nos conduz para o processo de gramatização sobre a língua, sobre o trabalho de revisor e sobre o trabalho de revisão, e que, consequentemente, acaba cristalizando e institucionalizando na história, né, e aqui a gente está especificamente pensando numa história das ideias de revisão, que eu ouso chamar assim, que se cristalizam aí na história e que faz com que se tenham saberes já homogêneos sobre a prática de revisão e o profissional de revisão. Então, criamos-se aí um imaginário do sujeito revisor e da prática de revisão que se torna estável e unificado. A partir desses exemplos que eu dei para vocês, vocês podem ver que tem exemplos que se diferenciam um do outro, mas o que a gente vê na história é que alguns se cristalizam mais que outros, alguns se institucionalizam mais do que outros e outros são apagados. Então, por isso a história das ideias linguísticas, a partir dessa tomada de posição historiográfica e crítica, nos é interessante. Pode passar. Então, esses imaginários se reproduzem por meio das práticas sociais, aqui, por exemplo, do trabalho de revisão e também de instrumentos pedagógicos, de instrumentos linguísticos especializados, como eu estou entendendo aqui, e acabam por definir também o trabalho de revisão, daquilo que se espera. A partir das contribuições propostas pelas obras e pelo amparo teórico-analítico da análise materialista do discurso, vemos que há um pensamento idealista de domar e controlar a língua, que isso acredito que abarca todos nós, pelo menos em algum momento da nossa vida, quando a gente trabalha com revisão, com tradução também, a gente tem o ideal de domar a língua, a gente acha que a língua é passível de controle, e não é. O que a gente começa a ver é que, na verdade, a língua ela sempre vai ter esse caráter, justamente pelo caráter simbólico, ela vai ter sempre esse caráter de incompletude. Ainda que existam estratégias de tipo de intervenção que rompam com a estratégia normativa, vemos que elas também falham e cabe ao revisor estar atento aos seus limites de trabalho. E aí, aqui, eu vou dar esse exemplo a partir da prática de intervenção que eu fiz. Pode passar. Bom, em um outro texto, considerações sobre a revisão profissional de textos acadêmicos científicos de Gomes de Filho, eles apontam os autores para um olhar além do normativo, chamando de linguístico discursivo. Vejam, termos que já estão acompanhando outras obras aí também. Mas, no entanto, eles apontam para uma prudência a esse fenômeno, afirmando que não se pode desconsiderar o estilo do autor do texto a ser revisado, o seu modo de se posicionar discursivamente e as suas intenções comunicativas. E aqui eu coloco não como paralelamente, mas também em oposição. Seu modo de se posicionar discursivamente, ou seja, o modo de se posicionar do autor,
muitas vezes entra em contradição com as suas intenções comunicativas. E é isso que eu quero mostrar aqui. Pode passar. Então, o meu corpus ele é composto por uma revisão que foi realizada por mim, que se trata de 2 textos criados para um evento em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, em 2023, especificamente intitulado, e o tema em si girava em torno disso, né? Povos indígenas na UFPEL, permanência e resistência. Então, o objetivo do evento era aceitar textos que produziam algum tipo de conhecimento sobre o ingresso e sobre a permanência de estudantes indígenas dentro da universidade. E aí, consequentemente, uma das várias submissões que foram recebidas, houve uma delas para incorporar aí a exposição do evento, um infográfico sobre os grafismos. Bom, aqui eu vou ler brevemente para vocês, eu não vou meter a questões estruturais do texto, mas a questões mais terminológicas. Então, a primeira sequência discursiva é: por meio das pinturas corporais, os índios carregam no corpo e no rosto a identidade cultural de sua comunidade. São tidas como marcas de proteção física e espiritual, assim como de identificação entre os membros da tribo e entre as tribos. E aí, a SD2 já é o texto revisado, com algumas alterações, então, índios para indígenas, tribo para aldeias e tribos, de novo, para outras etnias. Pode passar. Aí aqui a gente já tem um outro texto, em que houve a submissão sobre um informativo, um infográfico sobre o processo alimentício da mandioca. E aí, para contextualizar essa história, tem uma SD3 que diz: no folclore indígena há uma lenda que diz que um pajé, enlutado pela morte da sua filha, enterrou uma raiz de mandioca em sua homenagem. O plantio cresceu e floresceu, e suas raízes eram tão extensas que puderam alimentar uma tribo inteira. E aí, a SD4 já é o texto revisado, né? Aqui é uma coisa interessante porque nesse determinado momento, a partir entrando em contato com esses 2 trabalhos e pensando no objetivo do evento, o que a gente vê é um certo deslocamento da temática do evento. Então, o evento se propunha a pensar informações que versassem sobre o ingresso e a permanência, ou seja, sobre políticas estudantis dentro da universidade voltadas a estudantes indígenas. E esses textos mostraram que eles rompiam com o sentido desse evento. Então, traziam aí saberes já cristalizados sobre pessoas indígenas e apelando por um olhar folclorizado sobre esses grupos. Pode passar. Então, da parte das interpelações ideológicas na relação entre autor e revisor. Então, aqui eu não busco eleger um essencialismo ao termo, até porque a gente sabe que não dá para se pensar em uma imanência terminológica, mas pensar, então, como esses termos eles se constituem e se disputam na história, e então o porquê da importância deles, dessa mudança e dessa luta por palavras, mas também indicar a formação discursiva em que o sujeito autor se escreve. Então, as materialidades apresentam um sujeito que se propõe a falar de pessoas indígenas em um material, em um evento cujo centro são as vivências e as histórias dessas pessoas dentro e fora da universidade, mas, consequentemente, não atinge o propósito comunicativo. É um sujeito que desconsidera o histórico, estando submetido a um saber institucionalizado, a um saber muito mais cultural do que histórico, ou seja, aquilo que é socialmente construído, se assujeitando, ou melhor, sendo assujeitado a um olhar eurocêntrico e colonizador de uma posição vertical e superiorizada. Pode passar. Então, por meio do trabalho de revisão e do trabalho interativo entre o sujeito autor e o sujeito revisor, os termos, por meio dos recursos e estratégias de linguagem inclusiva, foram explicados ao autor. Então, essas mudanças elas foram explicadas, o porquê delas, bem como as produções de saberes que foram submetidas para o evento. Então, houve um contexto em que, por meta-comentários, isso foi dito para o autor. Bom, o evento é designado a essa determinada temática, você está tratando desta. E aí houve um período para que o autor pudesse decidir o que fazer, se ele queria dar continuidade à exposição, a esse texto, ou se ele queria alterar. Então, a partir da interação, o sujeito autor demonstrou que
gostaria de trazer contribuições para pautas indígenas, que no ato da escrita ele não percebeu o deslocamento temático, mas que não daria tempo para fazer uma alteração. Então ele se viu surpreso, porque ele não tinha notado que não tinha atingido o propósito comunicativo, mas também não tinha tempo para realizar essas alterações. Então ele acabou aceitando todas as alterações textuais que eu fiz, mas optou por manter a elaboração original. Então, esse trabalho na relação autor e revisor nos mostra as interpelações ideológicas do sujeito sobre a ideia de interpretação e representação do outro, seja então do sujeito autor, seja do sujeito revisor ou também do sujeito indígena. Então, esses sujeitos que estão aí em disputa nessa relação de processo de um produto, né? Pode passar. Então, nas nossas considerações finais, ainda que existam inúmeras formas de se pensar o trabalho de revisão, bem como as estratégias de leitura e revisão, a língua tem um caráter de incompletude. Ela é um corpo simbólico sempre incompleto, sempre caminho de retificações e de aberturas. Ela nunca é o real, o já completo. Entendemos que há uma diferença entre o estilo do autor e a sua intenção comunicativa, uma vez que nem sempre aquilo que está dito é o que o autor gostaria de dizer. E um exemplo disso é sempre quando o autor, a gente não entende muito bem o que ele quis dizer e a gente pergunta o que ele quis dizer com isso e ele sempre diz, bom, não foi isso que eu quis dizer, foi isso aqui. Então isso já nos mostra que nem sempre o que ele diz é sinônimo de intenção comunicativa dele. Esse trabalho também nos mostra os limites do revisor. Ele indica equívocos, informa e respeita as decisões do autor. Então, ainda que, pelo meu olhar enquanto revisor, eu tenha visto que houve um deslocamento de sentidos entre o texto e o evento, ele optou por manter assim, e aqui se fecha o nosso trabalho. Além disso, também identificamos o compromisso do revisor em estar sempre em formação para estar apto para novas formas de leituras e interpretações dos textos. Com esse trabalho, busco pensar as contribuições da estratégia de leitura sensível, bem como linguagem inclusiva e outros sinônimos, para pensá-las como além de um produto final, né? Então, a gente não pensar só em formas de cartilhas, em formas de intervenção, mas também busquei trazer com esse trabalho um olhar para o processo de produção desse texto, na aplicação em si mesmo. Pode passar. Então, essas são as minhas referências. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigado, Letícia. Acredito que agora... Então, agora a gente vai ouvir a professora Sandra. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Fabiola, André e demais participantes. Pode passar, André. Então, meu trabalho denomina-se Atribuição de Autoria em TCCs, Fronteiras entre Orientação, Revisão e Coautoria. Eu considero que esse meu trabalho, ele tem como gênero, né, um relato de experiência. Então, o que eu vou fazer aqui é relatar uma experiência que nós tivemos no curso de letras. Então, primeiro, é importante pensar um contexto problematizador da questão, né? Então, a autoria em publicações científicas é um aspecto central da ética acadêmica, sobretudo em produções orientadas como os TCCs. Porque eu, como professora orientadora, eu tenho que ter uma conduta ética diante do trabalho do meu orientando, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma tensão que diz respeito à valorização excessiva da produtividade acadêmica. E o que acontece, por vezes, é que a participação de orientadores na escrita e revisão de textos, até para que, em certa medida, esse trabalho possa ser publicado com uma certa urgência e possa ser pontuado, dado a essa emergência que se coloca no meio acadêmico de pontuação em torno de publicação. Então, de um lado, eu tenho
o meu papel ético diante do meu orientando, mas eu também tenho uma pressão de produtividade. Pode passar. Então, o meu objetivo aqui é examinar alguns critérios que delimitam coautoria entre graduandos, orientadores e essas tensões éticas, né, que aparecem por conta dessa pressão envolvida na atribuição de créditos. E para isso, eu fiz um recorte, delimitei bem para poder articular a fundamentação com os meus dados. Então, para isso, eu parti de 2 textos que, em certa medida, vão legitimar o trabalho do revisor, que são as diretrizes internacionais, como do International Committee of Medical Journal, Editor, e o relatório de integridade da pesquisa do CNPq. Então, são dois documentos que vão traçar bem essa, quer dizer, em certa medida, vão destacar o papel da ética. E o texto de Lima e Faria, o que elas fazem? Elas fazem um percurso de uma grande revisão bibliográfica sobre o papel do autor e coautor, né, e do revisor nisso, e, por fim, o que elas vão destacar é a necessidade de que haja um acordo entre autores e revisores, e entre eles consigam destacar quem é naquele trabalho o autor. Quer dizer, o autor é quem escreve. Então, nesse momento, elas colocam no final da discussão a necessidade desse diálogo entre o revisor, um diálogo entre revisor e autor. Pode passar. Bom, aí o próximo texto, eles destacam a autoria como um fenômeno que está inserido no contexto social da ciência, e ele vai ser influenciado por práticas como de revisão em pares. Eu não vou me delongar nessa questão. Eu não vou me delongar nessa questão porque vocês já abordaram isso. E aí eu entro com a concepção bakhtiniana da dialogia, né? Então, ele vai compreender a autoria e concebê-la como posições enunciativas. Então, nesse sentido, a autoria está relacionada ao lugar de fala, né, desse autor, né, da sua formação discursiva. Então, nesse sentido, ele vai diferenciar o autor-pessoa do autor-criador. O autor-criador é esse que estabelece a voz dentro do texto, e essa voz que não pode ser silenciada pelo revisor, muito pelo contrário. Nesse papel dialógico, ele tem que ajudar o autor a se encontrar no texto dele como autor. Pode passar adiante. Então, a metodologia é um trabalho de pesquisa qualitativa, exploratória, e nesse sentido, eu peguei uma coleção uma coletânea chamada Ensino com Pesquisa em Letras. Essa coletânea, ela tem 16 trabalhos de conclusão de curso, e desses 16 trabalhos que estão nessa coletânea, que são 3 livros, apenas 3 textos não aparecem como coautoria do professor orientador. Então, o que eu fiz foi fazer uma análise documental dos textos, de modo que o orientador ele vai ser indicado como professor-autor ou somente como orientador. Então, vamos adiante para eu mostrar como isso acontece na coletânea. Então, esse é o primeiro livro da coletânea, Ensino com Pesquisa em Letras, Estudos Sociolinguísticos, Discursivos e Pragmáticos. Esse livro reúne TCCs de alunos escritos em 2000
2024 e que foram publicados em 2025. Então, aqui eu peguei o sumário. Então, vocês podem observar que o sumário do primeiro volume vem o título, depois optou-se por o nome do autor, certo? Então, tem ali o Alexandre, o Breno, o José Gustavo. E embaixo ficou o nome do orientador, que no caso, nesse exemplo, sou eu, tá? Então, como era um volume, os 3 volumes, nós tivemos que, por conta do padrão editorial, fazer que todos os sumários tivessem essa ordem. E aí, dentro, quando o artigo começava, nós colocamos, em primeiro lugar, o nome do autor e depois o nome do orientador. E, no caso, observem, professora, doutora. Então, destaca-se ali a titulação. Então, ali, se vocês observarem, no volume 1, porque nós estabelecemos uma regra, né, entre os organizadores, então o sumário ficou igual. Mas a entrada de cada artigo ficou diferente, porque cada grupo de organizador pensava o papel dele como orientador de maneira diferente. Alguns viam-se como professor orientador, outros viam-se como professor revisor. Então, aí é que está esse limite, né? Qual é o limite do professor orientador ou do professor orientador que também é revisor? Pode ir adiante. E aí vem o segundo volume da coleção, né? Pode passar. Então, ali eu peguei um dos artigos, estudo do bilinguismo, essa é uma das seções. Depois vinha o nome da aluna, Vânia, depois as 2 orientadora e co-orientadora. Se vocês observarem, neste caso aí, não aparece nota de rodapé e elas não colocam se são professoras, doutoras ou não, só aparece o nome delas. Então, quando nós olhamos, nós pensamos o seguinte: as 3 são autoras. Pode passar. E ali, já no início da obra, né? Aí que é o início do artigo, desculpa. Aí vem a professora, doutora, né? Mas sem nota de rodapé, com o mini currículo delas. Então, o segundo livro fez essa opção. Aqui é o terceiro livro, que é dos estudos literários. Aqui o que aconteceu? Nesse terceiro volume, optou-se por colocar só o nome do aluno como autor, né? Só o nome dele lá no sumário. E não tem, neste caso, o nome do professor junto. E quando inicia o texto, o artigo, tem o nome da autora, Brenda Andriele, a aluna, e aí tem uma nota de rodapé. Mas na nota de rodapé é uma única nota ligada a Brenda. E o professor coloca-se como orientada pelo professor tal. Então, ele se coloca, o lugar de fala dele é o lugar do orientador. Aqui ainda é uma obra do terceiro livro, porque no terceiro livro predomina a autoria do aluno. Mas há um texto que lá no sumário tem o nome da aluna e dos 2 co-orientadores, professor Everton e Ezequiel. E quando a obra começa, nesse caso, você tem o nome da autora, da aluna licenciada, o nome do Everton, doutor, mestre, e do Ezequiel, doutor em filosofia, e assim vai. Se vocês observarem, é uma nota muito diferente do anterior, em que o Everton se coloca como orientador. Então, quando nós lemos esse texto, nós pensamos o seguinte: os 3 são autores. Então, para sintetizar, o que nós temos? No volume 1, volume 2, volume 3, se eu olho o papel de revisor, aí junto com o de orientador, no primeiro tem maior atuação do orientador revisor. Então, ele não é só orientador, ele é orientador revisor.
E aí a autoria ficou compartilhada. No segundo, maior atuação do orientador revisor, autoria compartilhada. Agora, lembrem-se que nesse caso do volume 2 não tem nota de rodapé. Então, a tendência é pensar que esse orientador é autor junto com o aluno. No volume 3, nós temos dois exemplos, né? É a menção à atuação do orientador revisor, e aí a gente tem mais autonomia do graduado autor, e no outro, maior atuação do orientador revisor, autoria compartilhada. Tá? Então, quais são os resultados? Nós observamos uma predominância da inclusão do orientador como coautor, considerando seu papel de orientação, de revisão e de validação, porque esse texto foi selecionado para estar no livro, ou seja, era um gênero textual, certo? O TCC, e ele precisou se readequar para as necessidades daquela publicação. Então, apenas 3 dos 16 artigos que estão que somados estão nas 3 obras, na sua maioria, não atribuíram coautoria ao orientador, justificando a decisão pela insuficiência de intervenção na revisão textual. Só 3 de 16. Esse cenário vai evidenciar, então, uma distinção entre orientação acadêmica e coautoria. E o crédito científico ele está associado ao papel do orientador revisor. Quando o orientador revisor ele junta esses dois papéis, o texto vai ser legitimado. Com isso, a gente vê o poder do orientador aí e desse poder que ele tem diante da revisão. E aí pode-se abrir várias discussões. A conclusão, a delimitação da coautoria, ela ainda carece de maior objetividade e alinhamento com diretrizes éticas internacionais. Nós precisamos discutir isso muito aqui, principalmente no espaço em que nós estamos publicando trabalhos de alunos e com alunos. Então, a gente vê que ressalta-se a necessidade de ampliar o debate sobre a autoria na formação acadêmica. E o que se recomenda? Um estabelecimento prévio de acordos de autoria entre orientadores e orientandos. Né? E é preciso, do ponto de vista institucional, uma política de incentivo a estudos que aprofundem a compreensão crítica das práticas de atribuição de autoria na produção científica na graduação. Tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, professora Sandra. Então, acredito que agora a gente já possa passar para a sessão de perguntas. Boa tarde, sou Fabiola, sou da UFRN, lá em Natal. Eu atuo como revisora de textos lá. E na UERN eu sou professora da disciplina do curso de letras de TCC. Então, também estou orientando alguns artigos atualmente. Então, estou aqui nesses papéis todos que vocês estão falando. Mas vamos começar por Mariana, porque eu também fiz letras em inglês e trabalho com traduções, muitos de resumos. E aí me chamou muita atenção as coisas que ela falou, que eu nunca fiz tradução de livro, assim, como ela mostrou aí o exemplo do livro de Bell Hooks. Mas é interessante esse comparativo que ela fez para mostrar que algumas escolhas foram delimitadas pela tradutora, né? Que mudaram de fato o que estava no original. E eu achei interessante que Mariana dizia, mas isso aqui ampliou, isso aqui delimitou, isso aqui fez isso, isso aqui fez aquilo. E aí eu vejo que foi uma escolha da tradução, da tradutora, da equipe, e foi uma escolha baseada no contexto, na cultura, que poderia até não ser o que Bell Hooks quis dizer, né? Que ela, talvez até ela nem concordasse se ela tivesse
a ideia cultural do que está sendo feito, mas que para a nossa cultura ficou muito interessante. E quando ela estava falando isso, eu lembrei de um exemplo, que eu fui uma vez a uma peça de teatro e a atriz, ela chamava alguém da plateia para traduzir uma carta. E na carta só estava escrito I love you. Então, qualquer pessoa que pegasse, né, nós brasileiros que pegássemos a carta, a gente dizer, eu amo você. Mas nesse dia, quem estava na plateia era um americano, na verdade era um inglês, um rapaz que era inglês, mas ele falava português, mas ele era de origem inglesa. E quando ela pediu para ele traduzir, ele disse assim, eu gosto muito de você. E isso me decepcionou, né? Porque quando a gente vê I love you, a gente já imagina o quê? Eu amo você. E ficou fraco para a gente que é português, o cultural dizer eu gosto de você. Não ficou uma tradução legal. A atriz na hora fez um rebolado e deu certo. Mas quando a gente olha assim para as traduções que Mariana fez, os comparativos, ficou muito interessante mesmo as escolhas lexicais que a tradutora fez. E eu também noto, às vezes, quando eu estou fazendo resumo, fazendo um abstract do resumo de algum trabalho acadêmico, que o trabalho acadêmico em português tem muito mais palavras do que em inglês, que em inglês é uma língua mais enxuta. Então, às vezes, acontece isso aí o contrário. Quando a pessoa pega um texto em inglês para traduzir para português, escreve um pouco mais, porque ela disse que acrescentou até verbos que não havia. E quando a gente faz o trabalho contrário, de pegar para o inglês, né, pegar do português para o inglês, a gente enxuga mais e o texto fica mais curto às vezes. Então é interessante porque esse trabalho de tradução envolve de fato mesmo, eu acredito nisso, um trabalho de coautoria. Eu queria ver se Mariana concorda com isso. Você concorda que o tradutor é coautor ou autor de um texto? Coautor completamente. Obrigada pela pergunta, professora. Mas, sem a menor dúvida, eu acredito que a tradução molda a recepção de tal forma, e às vezes altera essa recepção para melhor ou pior, dependendo do público e do que está sendo feito, do trabalho que está sendo feito, e mediado, inclusive, pela revisão, pela toda a equipe de edição, que é impossível não existir um dedo do tradutor, do revisor ali dentro. Tem outra sessão que eu não trouxe aqui por causa de tempo, em que a própria tradutora, na entrevista, ela se relaciona bastante com Bell Hooks, dizendo que ela não seria a autora que ela é, a poeta que ela é, a tradutora que ela é, se não fosse pela Bell Hooks. E ela traduziu isso no contexto de pandemia. Então, tem outros trechos que evidenciam essa sensibilidade em relação à morte em massa, que, assim, são coisas que vêm da tradutora, possivelmente vêm também da revisão de toda a equipe envolvida, que altera a forma como ela se aproxima do texto e, portanto, como ela traduz aquele texto. Então, eu acredito que sim, sem a menor dúvida. Inclusive, eu pesquiso muito Bakhtin, que a professora Sandra citou, e às vezes eu vou procurar livros de Bakhtin na internet. E eu já peguei, por exemplo, Adail Sobral, que é um tradutor de Bakhtin, como autor. Aparece o nome dele como autor do texto. Quer dizer, então, ele é tradutor, mas as próprias editoras colocam o nome dele como um autor do texto. Então, é interessante que o tradutor, ele parece estar num outro lugar que o revisor de texto não está, inclusive aparecendo nessas listas. Deixa eu ir para o trabalho de Letícia agora, que Letícia apresentou todos os textos que Letícia apresentou, pelo menos nas citações, eu li, porque quando eu estava escrevendo minha tese, que era sobre revisão, então você tocou muito nas coisas que eu revisava, que eu lia, né, sobre isso. É interessante que você fala de lutas de palavras, e Bakhtin fala muito que a linguagem é uma arena, ele usa, né? O tradutor de Bakhtin, que é Paulo Bezerra, ele usa o termo arena discursiva, que é um termo que Bakhtin usa também, né? Que ele usa, é uma luta de palavras, é uma briga de palavras que a gente tem em relação a isso. E você fala muito que negociou com o autor e ele não tinha tempo de fazer e acatou, e às vezes acontece o contrário, de o autor não acatar o que a gente diz e, na verdade, o autor ter a última palavra. Então, Mariana mostrou o tradutor e ela vê o tradutor como coautor, e às vezes sim, e eu concordo, mas quando a gente vai trabalhar a relação autor-revisor, eu já não vejo mais o revisor como autor. Eu vejo nem como coautor, porque muitas vezes ela fez aí, por exemplo, ela trocou índio por indígena, que é uma concepção atual. Se a gente for olhar, a gente tem uma música, por exemplo, de Baby Consuelo, que ela diz todo dia era dia de índio.
E tudo bem, porque essa música foi escrita numa década diferente da nossa. Hoje a concepção mudou e ela diz, isso não é uma coisa que é permanente, né? A revisão, a língua, a gente tem a tendência de dominar a língua, mas a língua está em mudança. Hoje a gente não fala mais em tribo de índio e a gente também não fala mais em índio. Já é uma concepção de indígena, porque índio, na verdade, é estrangeiro, e indígena, a palavra indígena significa povo originário. Então, é por isso que eles estão hoje lutando, né? E é a arena discursiva, lutando pelo uso da palavra indígena. E é interessante mostrar que o revisor, quando errava, tem lugar que cortava a cabeça também, como na China, mas mandava cortar a cabeça do revisor ou pagar o erro com dinheiro, reeditando o livro. Tinha várias coisas que o, o revisor passava, né? É, É interessante você dizer isso, porque nessa relação, e outra coisa que você diz assim, o autor, a gente às vezes não sabe o que o autor quis dizer, e eu brinco muito lá no meu trabalho, quando eu estou conversando com os revisores de informação, eu digo, olha, o autor não quis dizer, ele disse, né? Ele disse. Agora, o que ele disse, a gente precisa tentar dar legibilidade ao que ele disse, porque ele não quis dizer, ele disse. Agora, ele só não disse bem dito, né? É um texto maldito. E a gente, como revisor, com um olhar isotópico, com um olhar autoritário, empático, a gente tenta fazer com que aquele texto seja de legibilidade, até porque a semântica das palavras, né? Às vezes ele disse uma coisa e aquele traz mais de uma interpretação ao que ele disse. É, Quer comentar alguma coisa de Letícia? Letícia, e aí eu vou lançar só a mesma pergunta para você. Você acha que o revisor é autor, coautor no trabalho? Só para trabalhar o tema da nossa discussão aqui. Oi, sim, exatamente. Acho que se pudesse chamar a aula daquilo que eu deixei passar, que eu já dei como dado, sobre por que essas discussões terminológicas hoje, que são aí atreladas muito a políticas linguísticas e também tem uma grande relação com direitos humanos, né, através das palavras. E a resposta é que não entendo como coautor, não de forma alguma, mas eu acho que a gente acaba atuando como um facilitador, como um Um mediador, né? orientador do texto, assim, daquilo que pode haver deslocamento, daquilo que pode ser espaço para equívoco, como eu já vinha falando na minha apresentação. É mais um colaborador mesmo do texto, assim, não como ligado à coautoria, até porque a ideia é sempre toda do autor ou dos autores, né? Exatamente. Essa semana, eu me deparei com um exemplo até. Eu revisei um texto de um rapaz que ele é da Angola. E ele pediu para eu revisar o texto dele. Quando eu terminei a revisão, ele me convidou para ser autora do texto dele, para assinar como autora. E aí eu disse a ele que eu não faria isso, porque eu não disse nem que era ético, que eu digo, eu não sei se ele vai entender, eu não sei se vou machucar por não aceitar o convite dele. Eu disse, mas eu não posso aceitar, porque eu não escrevi nada do seu texto. E para mim, revisor não é autor. Aí ele ficou insistindo e eu disse, não. O seu nome não vai poder constar como revisor. Eu disse, não tem problema. Fique com o seu texto, assine, porque eu concordo nisso, que é um texto que Bakhtin fala, né, sobre autoria. Você citou também de Bakhtin, ele diz: quando você assina, você não tem álibi, você não pode botar a culpa no outro. Então, se meu nome estava ali, está num texto que era sobre educação, que eu até poderia discutir se eu fosse ler, mas eram textos, foi um texto que eu não escrevi. Então, eu não admito meu nome estar num lugar em que eu não possa discutir o assunto, o conteúdo. Se eu só revisei, se eu só dei legibilidade ao texto, isso é um trabalho do revisor, né? Dar legibilidade ao texto, oferecer o olhar empático, autoritário, mas não ser autor do texto se é uma coisa que ele não pesquisou, ele não escreveu, ele de fato não sabe discutir. Para mim, autor sabe discutir aquilo que ele está fazendo, que está o nome dele lá incluso. E Sandra me trouxe uma coisa totalmente nova agora que eu me admirei, porque eu passei minha vida inteira discutindo sobre revisor e autor, a relação revisor e autor. Mas nunca veio a pessoa orientador. Inclusive, na minha tese, eu digo assim: a intervenção do revisor tem a ver com o orientador. Se o orientador é um orientador presente,
o revisor quase não atua. Se o orientador é aquele orientador fantasma, né, que às vezes a gente sabe que tem em muitas instituições, o revisor acaba atuando como orientador também, porque ele já está tão acostumado a revisar aquele gênero, que aí ele acaba atuando como orientador. E é interessante porque o revisor ele é invisível. A pessoa revisor é invisibilizada. Você vê no TCC, tem o nome do autor, tem o nome do professor orientador. E em lugar nenhum tem o revisor. No livro, aparece Adailson Sobral como tradutor, aparece o nome do autor, Bakhtin seja lá, aparece lá nos créditos o nome do revisor, provavelmente vai aparecer, né? Mas na maior parte das vezes, nos TCCs, às vezes ele atuou como orientador, mas aparece o nome do orientador da instituição, mas o revisor em lugar algum. No máximo, em um agradecimento lá, né? Na parte de agradecimentos. E é interessante porque quando você fala aí de atribuição de créditos, a voz silenciada, você falou assim, a voz é silenciada do autor em relação ao revisor. E tem o professor orientador e o professor revisor. Aí eu fico pensando, quando eu digo assim, eu não aceito meu nome, eu revisar um texto e meu nome estar lá, como é que esse professor se vê? Porque ele orientou, ele não escreveu. Mas como é que ele se vê ali naquele livro sendo colocado como também autor, né? Porque em alguns eu concordei, realmente deveria ter uma nota de rodapé dizendo fulano de tal orientou esse trabalho. Eu concordo assim, acho que foi mais o 3 que eu achei mais interessante, embora eu achasse que não deveria ter uma nota de rodapé atrelada à autora, deveria ser uma nota de rodapé mostrando quem é o orientador. Mas ele atua, o professor orientador, você acha que ele é também autor? Eu vi que você mostrou as 3 nuances, mas com qual você concorda? Com qual daquelas versões você acha que é mais coerente com o trabalho dele? Veja, eu trouxe uma questão que foi largamente debatida pelos professores orientadores. Eu vejo que numa próxima experiência nós temos que colocar esse debate junto com os estudantes, porque tudo é feito muito a toque de caixa rápido. Então, eu trouxe essa questão porque foi uma questão largamente debatida entre os professores e não entre os outros. Mas o que que nós conseguimos naquele momento definir? Que cada orientador iria definir dentro da obra como é que ele se viu, né? Então, nós definimos isso. Porque alguns alunos nós ajudamos muito, nós contribuímos muito. E como ele tem um tempo para entregar, essa é a questão principal. Então, o tempo faz com que a gente, alguns parágrafos, a gente reescreva para o aluno. Então, essa é a questão, porque ele não reescreveu sozinho. A mão do professor orientador, ela é muito grande. E quando ocorre um processo de publicação, que o aluno vai revisitar aquilo que ele escreveu e a adequação, por exemplo, você às vezes fala, nossa, esse parágrafo você já repetiu várias vezes, pode excluir. E às vezes o aluno, ele, pela maturidade, né, ele não consegue ainda perceber isso, mas vai para a publicação. Então, por isso que você, como orientador, valida. Mas no grupo dos textos que eu tinha, eu considerava que a autoria era só do aluno, não era minha. Só que aí nós discutimos, mas como vai ser? Os outros são, os outros não. Então, a pergunta que você me fez, eu não tenho uma resposta. Nós estamos num processo de elaboração, de publicação desses TCCs. Então, esse processo que vai indicar qual é o caminho. Mas para nós professores, nós temos claro que alguns alunos têm autonomia e outros têm menos autonomia. A questão é qual é o limite. E isso nós temos que discutir muito e junto com esses alunos para perceber essa limitação. Né? Onde está o limite de ser coautor ou só o aluno é autor? Nós estamos justamente nesse impasse e nós vamos começar agora o processo de publicação dos TCCs que foram escritos em 2025, que queremos publicar agora, e provavelmente essa discussão vai voltar. Né?
É interessante porque eu acho que é isso mesmo. Quando o aluno é muito, vou dizer assim, uma analogia, né? Quando o aluno é muito verde e que tem uma intervenção maior, eu acho que deveria ficar mesmo como coautor, porque há muita escrita do orientador, escrita mesmo no trabalho dele. Eu acho válido demais. Mas quando a gente é só orientador, né, que só validou, disse que tá bom, acrescente mais isso, cite isso, eu acho que faz parte do trabalho do orientador dizer, faça mais citações, faça isso aqui, olha aí, né? Faça mais isso, a metodologia não está legal. Eu acho que realmente esse trabalho é, não tem limite. Não, eu acho que não tem limite. Eu acho que é de caso a caso mesmo. Em alguns momentos a gente é co-orientador, em alguns momentos a gente é coautor, em alguns momentos a gente é só orientador. Eu acho que deveria ser analisado por isso aí também. Mas é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para Mariana. É, Mariana, você tinha dito que a autora já tinha falecido, né? Então, ela não teve, é minha dúvida, ela não teve oportunidade de ver esse trabalho dela publicado. E aí eu fiquei pensando, como é que você relaciona o dado que você tinha, né? O trabalho que o tradutor fez e a relação entre o que se mexe, o que não mexo na obra do autor. Então, que você falasse um pouquinho ética e estética no trabalho do tradutor. E a Letícia, eu queria só que você complementasse a sua fala pensando no trabalho de mediador do letramento, né, que você faz uma mediação, né, de letramento com relação ao trabalho do autor, você no lugar de revisora. Ficaram claras as questões? Professora, pode repetir a minha, por favor? Mariana, eu só quero que você estabeleça uma relação entre ética estética no trabalho do tradutor, pensando no seu exemplo. Ou seja, quando ele faz essa tradução, ele tem um compromisso estético com a obra, mas ele também tem um compromisso ético. Então, como é que você vê, a partir do dado que você mostrou, essa relação entre ética e estética? E o da Letícia é só para ela pensar como é que ela vê o papel do revisor na perspectiva de ser alguém que faz uma mediação de letramento com relação ao autor. Porque, pelo seu exemplo, eu observei que houve um papel bem grande desse mediador de letramento para que o autor tivesse consciência das mudanças que ele deveria fazer com relação ao contexto de publicação. Posso responder primeiro? Ou a Letícia quer ir? Vamos na ordem, então. Então, sim, a Baruch já tinha falecido quando o livro foi publicado aqui no Brasil. Inclusive, em algum momento da entrevista, eu me lembro que a Stephanie Borges citou isso ser uma frustração muito grande, porque ela ainda gostaria muito de trazer Baruch para o Brasil, mas já estava bastante doentinha. Bom, na questão da ética, trago também outro exemplo da entrevista que eu fiz com a Stephanie, em que ela mesma entende o tamanho da responsabilidade de traduzir esse livro especificamente. Ela diz que são livros de referência, inclusive Tudo sobre Amor como exemplo, para graduação, pós-graduação, e estava todo mundo lendo no doutorado em inglês. Então, ela sentia que a responsabilidade falava muito alto no sentido que essas autoras estão sendo apresentadas para o público brasileiro, que depende de tradução pela primeira vez. E há um contexto em que uma tradução mal feita pode atrapalhar a adoção desses livros e os usos deles na universidade. Então, eu acho que, nesse caso específico, foi uma série de decisões muito conscientes. Respondi a pergunta, professora? Obrigada. Bom, obrigada pela pergunta. No meu caso, sim, tem um movimento aí de um letramento crítico aí, formativo, de certa forma, né? Por meio do trabalho da revisão. Então, eu acredito que o que diz respeito à ética também tem uma nova tomada de posição enquanto revisor.
pensar, então, que se tem novas demandas para se trabalhar com texto, novas formas de se olhar para a língua, então, consequentemente, isso exige que a gente tenha novas formas de olhar para a nossa profissão, para o nosso trabalho, até para o nosso processo formativo mesmo, e também novas formas de interpretação, né? A questão ética entra muito para mim uma grande preocupação aí no que diz respeito aos direitos linguísticos e direitos humanos, né? Que ainda que seja bastante difundido no ensino de línguas, eu acho que ele também pode ser relacionado e explorado por meio da revisão de textos. Outra questão também é pensando que esse texto, essa preocupação, ele vai para o mundo. E se vai para o mundo, vai se eternizar, vai se propagar, vai repercutir. E eu acho que é fundamental, do ponto de vista ético e moral, que a gente comunique aí o autor os possíveis sentidos que o que ele diz, o que ele produz, vão repercutir, vão reverberar para o mundo, assim. Então, é mais nessa questão. E a estética, eu consigo relacionar muito mais nessa relação com o propósito do evento, que tinha um objetivo de trazer um movimento contra a cultura, então, anticapitalista, para discussão. E, e aí, consequentemente, esse texto houve um certo deslocamento. E acho que a recepção que eu recebi do autor foi bastante positiva, porque ele recebeu e ele entendeu essa mensagem e ficou bastante frustrado também, porque não entendia, não tinha conhecimento disso, mas que, consequentemente, isso ajudou para ele em outras produções, em outros posicionamentos, em outras formas, em outros cuidados de escrita. E isso poderia não ter acontecido, né, gente? Poderia ser que possivelmente a pessoa tivesse ficado braba comigo, de eu colocar. Né? Eu acho que tudo existe um jeito, né? Uma forma. A gente, enquanto revisor, a gente sempre sabe o tom de comunicar. Mas poderia ser que não tivesse atingido uma outra pessoa da mesma forma. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigada. Então, pessoal, acho que finalizamos nossa sessão por aqui. Eu queria agradecer ao pessoal que apresentou aqui, aos que participaram também online, e a professora Sandra e a professora Fabiola. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.